Você já falou para alguém? Eu te avisei que isso iria acontecer. Mas a pergunta para hoje é: alguém já falou para você? Eu te avisei que isso iria acontecer? Hoje está um dia chuvoso lá fora e eu acabei de chegar. O problema é que se eu estivesse em um outro lugar com a minha esposa, possivelmente ela diria: leve o guarda-chuva. Mas como todo bom homem, a gente não escuta muitos conselhos. E sabe o que aconteceu? Eu peguei a chuva até chegar aqui. Mas o interessante é que se ela tivesse me acompanhado até este lugar, ela diria: eu te avisei que isso iria acontecer. Muitas profecias na Bíblia, elas são tão evidentes e tão claras que vão acontecer, que Deus poderia ter dito: eu te avisei que isso iria acontecer. E isso não é diferente em Isaías capítulo 7, a partir do verso 17, que diz o seguinte: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Isaías, através de Deus, fez uma previsão do que iria acontecer com o povo se continuasse sendo infiel. Mas Acaz tomou uma decisão: não seguir a vontade de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 16, no verso 7, diz o seguinte: Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. No verso 9, ele diz o seguinte: o rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Acaz acreditou que poderia ter resolvido o problema pedindo ajuda a Tiglat-Pileser. Mas, na verdade, essa guerra não era uma guerra humana, mas era uma guerra espiritual. Nessa situação, é difícil entender Acaz, já que ele confia em Tiglat-Pileser e deixa de confiar em Deus. Mas o mais difícil de entender é como ele pôde confiar tanto em Tiglat-Pileser e não acreditar que Tiglat também tiraria o seu próprio reino. Acaz preferiu buscar a ajuda de um homem ao invés da ajuda de Deus. E você sabe, diante disso, as coisas são bem previsíveis. Havia uma profecia dizendo que aconteceria a Acaz se ele não buscasse ao Senhor. E o que ele fez? Exatamente o contrário, não buscou. Talvez até mesmo o profeta Isaías poderia dizer a Acaz: eu te avisei. No livro de Salmos, no capítulo 118, no verso 9, há um texto que serve para nós nos dias de hoje. O texto diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não importa o quanto poder uma pessoa pode ter, o que importa é que nós devemos confiar primeiramente em Deus. Não importa o quanto dinheiro a pessoa pode ter para resolver o seu problema, devemos confiar em Deus. Não importa quanta influência essa pessoa tenha, devemos confiar em Deus. Sendo assim, diante das profecias, todos nós sabemos que devemos confiar em Deus, porque aquilo vai acontecer. Temos um desafio no dia de hoje, é confiar em Deus e ter a convicção de que tudo o que Ele disse vai acontecer. Quer queiramos ou não, isso vai acontecer. Lembre-se, Ele te avisou.